Eu queria deixar duas mensagens super rápidas que eu acho que representam tudo aquilo que a gente acredita. Primeiro, né, as pessoas falam que quem trabalha com saúde é muito bonito que trabalha com a vida. Quando a gente trabalha com a neonatologia, eu falo que, na verdade, a gente não trabalha só com a vida. A gente trabalha com a vida mais importante de outras duas vidas. Então, por isso, trazer os pais para o centro dessa conversa, para o centro do treinamento, do tratamento quando a criança precisa, é algo absolutamente fundamental e um grande norte da nossa especialidade hoje, da neonatologia como um todo. E a frase que eu queria encerrar é uma frase não minha, do Anthony Lake, ex-diretor executivo da Unicef, que ele fala que tudo isso aqui é um desafio. Não é um desafio do Brasil, né? Prevenir sequelas neurológicas em bebês não é um desafio do Brasil, é um desafio do mundo. E a frase que ele traz é perfeita. Ele fala basicamente assim: em algum lugar, alguém está dizendo ao menino que ele não pode brincar porque não consegue andar. Ou uma menina que ela não consegue. Quando Que eu... passar pro doutor. Doutor Gabriel, muito obrigado, viu? Fábio, eu queria agradecer muito a oportunidade de compartilhar um pouco desse tema, né? Muito mais do que o nosso trabalho, é do tema como um todo. Eu queria deixar duas mensagens super rápidas que eu acho que representam tudo aquilo que a gente acredita. Primeiro, né, as pessoas falam que quem trabalha com saúde é muito bonito que trabalha com a vida. Quando a gente trabalha com a neonatologia, eu falo que, na verdade, a gente não trabalha só com a vida. A gente trabalha com a vida mais importante de outras duas vidas. Então, por isso, trazer os pais para o centro dessa conversa, para o centro do treinamento, do tratamento quando a criança precisa, é algo absolutamente fundamental e um grande norte da nossa especialidade hoje, da neonatologia como um todo. E a frase que eu queria encerrar é uma frase não minha, do Anthony Lake, ex-diretor executivo da Unicef, que ele fala que tudo isso aqui é um desafio. Não é um desafio do Brasil, né? Prevenir sequelas neurológicas em bebês não é um desafio do Brasil, é um desafio do mundo. E a frase que ele traz é perfeita. Ele fala basicamente assim: em algum lugar, alguém está dizendo ao menino que ele não pode brincar porque não consegue andar. Ou uma menina que ela não consegue ler porque não pode aprender porque não consegue ler. Pois é, esse menino merece uma oportunidade para brincar. E todos nós, isso é a verdade do mundo, todos nós ganhamos quando essa menina e todas as crianças conseguem ler, aprender e contribuir. Pois é, o caminho a percorrer será desafiador. Não é fácil prevenir sequelas neurológicas em crianças. Sabe de uma coisa? Crianças não aceitam limites desnecessários. Nós também não deveríamos aceitar. Fantástico, doutor. Olha, doutor, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Sucesso no projeto. Parabéns pela trajetória, né? Muito legal. Agradeço a todos aqui pela participação. Doutor Gabriel conosco aqui, Gabriel Variani, a fisioterapeuta Rosana Evangelista. E quando a gente estiver em Santo André, a gente vai voltar. Mensagens super rápidas que eu acho que representam tudo aquilo que a gente acredita. Primeiro, né, as pessoas falam que quem trabalha com saúde é muito bonito que trabalha com a vida. Do tratamento quando a criança precisa, é algo absolutamente fundamental e um grande norte da nossa especialidade hoje, da neonatologia como um todo. E a frase que eu queria encerrar é uma frase que também não deveríamos aceitar. Fantástico, doutor. Olha, doutor, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Sucesso no projeto. Parabéns pela trajetória, né? Muito legal. Agradeço a todos aqui pela participação. Doutor Gabriel conosco aqui, Gabriel Variani, a fisioterapeuta Rosana Evangelista. E quando a gente estiver em Santo André, a gente vai voltar. Com certeza. Não, já está marcado. Combinado. Né? Já está combinado. ABC, aquele abraço. Voltamos amanhã. Valeu! Todos os ribeirão-pirenses. E quando a gente fala de números, Fábio, né, para você ter uma ideia, no mundo, né, bebês que têm asfixia perinatal, pulmão, intestino, sim. Asfixia perinatal. Pronunciei certo? É isso? Perfeito, Fábio, exatamente. Asfixia perinatal, doutor. O que vem a ser essa doença? Maravilha. Bom, asfixia perinatal, né, então, indo um pouquinho até mais para trás, o nosso trabalho é muito na área de neonatologia, é muito na assistência aos recém-nascidos. E quando a gente fala da doença asfixia perinatal, ela literalmente se refere à falta de oxigenação, asfixia perinatal, próximo ao nascimento. Então, de forma básica, seria a falta de oxigenação para o bebê, para o recém-nascido,
em momentos ali muito próximos ao nascimento, que pode ser imediatamente antes, durante ou imediatamente após o parto, imediatamente após o nascimento. E por mais que às vezes muitas pessoas não conheçam o termo asfixia perinatal, é algo muito mais comum do que a gente imagina, né? Você imagina que quando a gente tem asfixia perinatal, todo o nosso corpo precisa de oxigênio, todo, né? O coração, pulmão, intestino, rins, tudo precisa de oxigênio. Mas o principal órgão que sente falta, né? O primeiro órgão a ter os efeitos deletérios são literalmente a questão do cérebro. Então, quando a gente tem um bebezinho com asfixia perinatal, a gente fica muito preocupado com a sobrevida, com a sobrevivência, mas a gente também fica muito preocupado com questões neurológicas, né? Uma possível, por exemplo, sequela neurológica. E quando a gente fala de números, Fábio, né? Para você ter uma ideia, no mundo, né? Bebês que têm asfixia perinatal e alguma manifestação neurológica, né, a gente tem dado estimando 1,15 milhões de bebês ano. No nosso país, a gente estima de 2 a 3 crianças por hora. Isso daria mais ou menos 20 a 30 mil bebês por ano no país. É muitas crianças, dos quais, né, quando o bebê tem esse diagnóstico, ele tem um altíssimo risco, né, de literalmente óbito, né. A asfixia perinatal hoje é reconhecida mundialmente como a terceira principal causa de morte em bebês, em recém-nascidos, e mesmo quando o bebê sobrevive, ele tem um alto risco, né, de ter lesão neurológica. A gente está falando de paralisia cerebral, cegueira, surdez, deficiência cognitiva. E justamente, né, entendendo os diversos pilares de como a gente pode desde prevenir e tratar essas crianças, que a gente culmina muito do trabalho da neonatologia como um todo e do nosso grupo também. Doutor, então o projeto, né, que eu até anotei, o projeto protegendo cérebros, salvando o futuro, não é isso? Exatamente. Né? Vai de encontro a um atendimento focado na prevenção, no tratamento dessa doença. Exatamente. Olha que interessante. Quando a gente fala de asfixia perinatal, são vários pilares, na verdade, né? Você pode atuar desde a prevenção, né? Atuando com um pré-natal mais adequado, com uma assistência ao nascimento, né? Com um trabalho muito legal da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o programa de reanimação neonatal, de quando o bebê nasce, por exemplo, tem um período que a gente chama de minuto de ouro, né? Que é dentro daqueles 60 segundos seria o momento ideal para que a gente consiga encher os pulmões do bebê de ar, para que ele consiga respirar, né? Então, todo esse trabalho da assistência ao nascimento, muito e prevenção, mas mesmo quando o bebê de fato tem a falta de oxigenação, né, quando eu não consigo prevenir a asfixia, existem tratamentos específicos, alguns bastante curiosos, na verdade, que a gente consegue literalmente reduzir. Mesmo que o bebê tenha o diagnóstico de asfixia, a gente consegue reduzir de forma muito sensível tanto o risco de óbito como o risco de sequelas neurológicas. Dentre esses tratamentos, eu vou citar 2 que são específicos, além de todo o suporte que essas crianças precisam. O primeiro, não sei se você já ouviu, Fábio, falar de um tratamento chamado hipotermia terapêutica. Hipotermia. Não conheço. Então, olha que interessante, né? A nossa temperatura do corpo é mais ou menos 36, 37 graus, né? Do bebê quando nasce também. Quando o bebezinho ele recebe o diagnóstico de asfixia perinatal, né? Ele é transferido para a UTI, a gente pode iniciar dentro das 6 primeiras horas de vida. Esse é o grande pulo, né? A gente tem uma janela de oportunidade curta, de 6 horas, para iniciar um tratamento que se chama hipotermia terapêutica, que consiste em resfriar o corpinho desse bebê para temperatura de 33 graus e meio por 72 horas seguidas, por 3 dias seguidos. Depois disso, a gente segue, né, num reaquecimento lento e gradual. E o mais interessante é que os estudos mostram que quando a gente consegue resfriar o corpinho desse bebê, né, por 72 horas, eu reduzo de forma bastante significativa tanto o risco de morte, daquela que é a terceira principal causa de morte em bebês no mundo inteiro, quanto o risco de lesões neurológicas permanentes. Então, só que eu tenho aquela janela, ou ofereço o tratamento nas primeiras 6 horas de vida, ou eu não faço nunca mais. Isso é uma questão. A outra abordagem específica, que também é bastante consagrada nessa população, é o que a gente chama de monitoramento cerebral, né? Se eu te perguntar, Fábio, até, né, revertendo, você acha que, né, bebês têm mais crises convulsivas ou menos? A incidência é maior o risco em bebês ou em adultos de forma em geral? Eu falaria que em adultos, né?
E é justamente o contrário, É o contrário? curioso. Né? O momento de maior incidência, o momento de maior risco para crises convulsivas, né, da nossa vida é ali no período neonatal, os primeiros 30 dias de vida. E de todas as causas de convulsão em bebês, propriamente ditas, a principal causa é a asfixia perinatal. Né, onde quando um bebezinho tem esse diagnóstico, ele vai ter mais ou menos ali cerca de 40, 50% de chance de ter crises convulsivas. Mas olha que interessante, eu sempre falo, se um de nós aqui tivesse uma crise convulsiva agora, a chance da gente cair, né, se debater, ter uma crise de fácil identificação é muito grande. Bebês não. Né? A verdade é que o recém-nascido, como as conexões cerebrais ainda são muito imaturas, 80 a 90% das vezes que um bebê convulsionar, ele não vai piscar o olho, ele não vai mexer o dedo. É impossível, literalmente impossível saber se esse bebê está convulsionando sim ou não, a menos que eu esteja fazendo esse monitoramento e consiga enxergar. Né? E quando o bebê tem uma crise convulsiva, não importa se ele está tendo movimento ou não, mas quando ele está tendo as descargas no cérebro, é importante que eu trate essas crises, né? Porque aí eu consigo proteger o cérebro propriamente dito também. Né? Você diminuir o que a gente chama de carga de crises convulsivas, que é o número de convulsões, você melhora o prognóstico desse bebê. Então, quando a gente fala desse projeto, né, que a gente criou em 2015 para 2016... O 2015? Então é novo, né? É novo. Projeto novo. Né, o projeto que é o Protegendo o Cérebro Salvando Futuros, seria utilizar uma estratégia de saúde digital, né, como por exemplo telemedicina, teleneuromonitoramento, consultoria em tempo real, educação, ferramentas de inteligência artificial, seria utilizar um projeto de saúde digital, né, para literalmente assistir essas crianças em múltiplos centros ao redor do país. Agora, doutor, até mandar um abraço aqui para o Wagner, Mariana, também que está nos acompanhando, a Roseli Aline. O pessoal tem comentado aqui. Vou colocar o depoimento do Wagner, que eu acho interessante. Olha, ele escreveu aqui: meu filho hoje, com 37 anos, teve asfixia. A prevenção que deveria fazer é não fazer um parto normal, mas sim uma cesariana. Ele também critica, né? Ele diz aqui que não teve uma humanização médica. Por exemplo, um depoimento desse aqui do Wagner, o que o doutor que nós podemos responder aqui? Essa questão que ele fala, né? Que tinha que ter sido um parto normal, não uma cesariana. Quando a gente E aproveitando, doutor, quais são as causas? Exatamente. O que pode causar? Perfeito. Você já sabe. Não, perfeito. Pegando o embalo aqui da fala do Wagner. Esse é um questionamento muito comum, né, que é em relação às causas da asfixia perinatal, que podem ser, lembra, a asfixia vai acontecer pela falta de oxigenação em um momento próximo do parto. Como é que faz a oxigenação do bebê quando ele está dentro da barriga? Basicamente, de forma bem simplificada, tem a mãe, o útero, a placenta, que é por onde vão passar os nutrientes, o cordão umbilical e chega no bebê. Então eu preciso que o oxigênio venha da mãe, passe pelo ali útero, placenta, cordão umbilical e bebê. Se eu tiver alguma intercorrência, por exemplo, quando as mães, vamos lembrar da época do Covid, da pandemia, quando a mãe entrava em insuficiência respiratória, quando a mãe não conseguia oxigenar o próprio corpo. Se a mãe não consegue oxigenar o próprio corpo, o bebê também não. Faz sentido. Isso então poderia ser algum problema, né, por exemplo, uma causa possível é se a mãe tem uma falência respiratória. Ou que é muito mais comum, eu posso ter alguma que a gente chama de insuficiência placentária, algum problema na placenta, ou ainda muito comum, eu posso ter um problema ali no cordão umbilical, né, que eu posso ter um prolapso, que o cordão umbilical ele fica comprimido ali no canal de parto, por exemplo, né, ou ainda posso ter até mesmo um nó verdadeiro de cordão. Ou a mãe pode ter o que a gente chama de descolamento prematuro de placenta. Enfim, é sempre uma causa, na verdade, que interrompeu algum elo dessa cadeia. Seja um problema na placenta, seja um sangramento, seja um problema no cordão umbilical. Da respiração. Que vai interromper o fluxo de oxigênio ali para o bebê. Né? E as pessoas perguntam muito frequentemente, né, parto normal ou cesárea? Né? E é uma super discussão. A gente sempre fala, a indicação mundialmente falando do parto é a indicação obstétrica, idealmente o parto normal. Né? Mas as pessoas perguntam, mas tem mais risco no parto normal ou cesárea de acontecer asfixia? E quando a gente olha, por exemplo, em todas as crianças que a gente já atendeu nesse projeto no Protegendo o Cérebro Salvando Futuros, aproximadamente 50% das crianças
que tiveram asfixia tiveram parto normal, nasceram de parto normal, e aproximadamente 50% das crianças nasceram de parto cesárea. Onde a via de parto em si não é o grande determinante, definitivamente. O mais importante é toda a questão do acompanhamento, da vitalidade daquele recém-nascido durante todo o trabalho de parto e durante aquela assistência imediata, aquilo que a gente falou, assistência obstétrica ao nascimento e também ali, né, ter caso o bebê precise de ajuda para respirar, ter o profissional, idealmente o pediatra ali na sala de parto, para poder apoiar. Então, isso são questões bastante importantes. Ou seja, não está totalmente ligado ao parto, né? Como... A gente conversa naturalmente, a gente atende essas famílias. E muitas vezes, por exemplo, o bebê ele nasce de parto cesárea e a mãe fala, nossa, se talvez eu tivesse tentado o parto normal, talvez a história tivesse sido diferente. O contrário também pode acontecer. E, na verdade, não é isso, né? E tem coisas que a gente literalmente, em alguns casos, a gente não consegue controlar, né? Então, o mais importante é ter essa assistência super adequada ali em momentos próximos ao nascimento, sempre olhando também a vitalidade do bebê. Ainda seguindo um exemplo aqui, agradecer aqui o pessoal tem os comentários aqui. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Mas até nesse último comentário aqui do Wagner, não é isso? Né, falando do filho dele. No caso, ele falou, olha, meu filho hoje, 37 anos, né, teve asfixia. Tendo asfixia, temos levantamentos de quantos vêm a óbito naquele momento, consegue sobreviver e quais são não sei se eu posso falar sequelas? Quais então, são as sequelas desse problema? Lembra que eu falei do estudo da hipotermia terapêutica, da questão do tratamento que diminuiu ali o risco de tanto morte quanto sequelas. Olhando dados de estudos, dados de meta-análises, a gente consegue enxergar que o grupo, por exemplo, que não fez esse tratamento, tem ali de 25% a 30% de bebês que evoluíram a óbito, é muito comum, né? Realmente é um risco muito elevado, né? E dos bebês que sobreviveram, aproximadamente 35% tinham lesões graves, diagnosticadas até 2 anos ali de vida, né? De novo, a gente está falando de paralisia cerebral, cegueira, surdez, deficiência cognitiva. São as sequelas. São sequelas, exatamente. E o que acontece? Quando a gente tem, obviamente, o cenário ideal sempre é a prevenção, sempre, se a gente puder prevenir que a criança tenha asfixia, sempre é o melhor cenário. Mas, ainda assim, um grande número de crianças, a gente está falando de 20 a 30 mil bebês por ano no país, eles têm esse diagnóstico, existem esses tratamentos, como, por exemplo, a hipotermia terapêutica, a questão do monitoramento, toda assistência para esse bebê, que eu reduzo de forma muito significativa o risco literalmente, de morte ou sequelas. Para você ter uma ideia, nessa população, nesse estudo que eu falei, que comparou bebês que fizeram, por exemplo, hipotermia versus que não fizeram, os bebês que fizeram hipotermia comparando os dois grupos, teve 25% menos morte, de novo, da terceira principal causa de morte em bebês, né? E teve 32% menos danos neurológicos graves e teve 38% menos bebês com paralisia cerebral. Né, daquela que é uma das principais causas de paralisia cerebral em seres humanos de todas as faixas etárias. Então, só que, de novo, né, são tratamentos específicos que a gente tem curtas janelas de oportunidade que ou a gente consegue realmente prover toda essa assistência ali no comecinho da vida ou eu perdi essa janela, não consigo fazer nunca mais. Doutor Gabriel, o seu projeto, então, Protegendo Cérebros, Salvando Futuros, veio da necessidade, necessidade de dar um atendimento com mais eficaz? É uma história curiosa, né? Contando um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho propriamente dito. Eu tive muito prazer, né, assim como os meus pais, né, eu fiz toda a minha formação na Santa Casa de São Paulo, e tanto a faculdade, residência médica, enfim, a especialização. E eu sempre tive muito contato durante a nossa graduação, né, de mães, de famílias que tinham crianças com deficiências importantes. Né, aquilo sempre chamou muita atenção. Eu tive a oportunidade em 2015 de ir para conhecer uma universidade, Cambridge, lá na Inglaterra, onde eu conheci um programa absolutamente fantástico. Chamava BBOP, Baby Brain Protection,
meio que em caráter de lei, todas as crianças que nasciam no leste da Inglaterra com um diagnóstico de asfixia, lá em 2015, eles obrigatoriamente tinham que receber o tratamento tanto com hipotermia e com monitoramento. Eu lembro que eu fiquei fascinado, falei, meu Deus, é isso que eu quero para o meu país. Foi nosso sentimento naquele momento. E a gente conversou com o chefe do programa. E eu falei, nossa, olha que interessante, olha até, né, a gente pensou, olha como o governo aqui é altruísta, ela é 100% governamental, a saúde, e olha como eles entendem. Ele falou, Gabriel, não se engane, ninguém aqui está sendo altruísta, foi a chamada que ele me deu. Isso daqui só vira política em ampla escala aqui na Inglaterra por dois motivos. Primeiro, a Standard of Care tem toda a comprovação científica da importância, mas mais importante que isso ainda, né, para virar política em ampla escala, né, existe um benefício social e econômico gigantesco de se prevenir que uma criança tenha sequelas neurológicas a longo prazo. E quanto maior o número de crianças que precisarem do tratamento e eu fizer ele de forma adequada, maior é a custo-efetividade. Então, na verdade, a gente está economizando recursos, não estou gastando. Então, isso justifica por todos os motivos possíveis e imagináveis. E aí a gente voltou para o Brasil, né? Eu lembro que eu voltei com o Brasil para um sonho muito grande. Né? E olhando que ainda tinha um grande número de centros que realmente não conseguiam fazer essa forma de atendimento, a gente criou um modelo de saúde digital, onde através de uma central de monitoramento, a gente pode assistir, né, atualmente 49 hospitais de diversas regiões do país. Interessante, hein? Esse conhecimento lá na Inglaterra foi em que ano? Foi em 2015 e eles fazem isso desde 2012. Ou seja, então depois, quando o doutor volta, já vem a ideia do projeto aqui no Brasil. Foi isso mesmo. Né? Exatamente. Então esse foi o gatilho. Esse foi um super gatilho. Muito bem. Olha aqui, deixa um abraço para a Mariana, que ela também colocou aqui, né, que não tem relação com parto normal ou cesárea. O determinante é a equipe que acompanha. Teve outras perguntas aqui também falando da equipe. Até alguém colocou, pode ser erro médico. E eu vou pegar aqui essas indagações e até em cima do que o doutor falou, que é nas primeiras 6 horas, não é isso? A importância desse diagnóstico, né? Logo nas primeiras horas de vida. Então a minha pergunta é, a questão da equipe médica, erro médico, tem levantamento de uma incisão que pode provocar? O que o doutor pode falar? Né? E qual a sua leitura, né? Qual a sua leitura sobre esses questionamentos? O que a gente mais acredita, tanto na prevenção da asfixia, quanto no tratamento precoce inicial, que aí você previne as sequelas, né, ou as repercussões da asfixia propriamente dito, o mais importante, com certeza aí quando a gente fala das pessoas, é treinamento. Né? Realmente treinamento, por vezes, são protocolos específicos, tomadas rápidas de decisão, desde lá da sala de partos que eu tenho que, né, fazer as manobras rapidamente em menos de 1 minuto, logo que o bebê nasce, então eu preciso ter aquele time super bem treinado e reforço de novo o trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria nesse sentido, mas também ali quando o bebê chega na UTI propriamente dito, eu preciso ter uma equipe super treinada e habilitada para como conduzir esse bebê. E se ele precisa da hipotermia, quais são todos os outros aspectos, quanto de líquido eu tenho que dar para esse bebê, as medicações, né, a questão do monitoramento. Então, o mais importante, né, para que a gente tenha o atendimento mais adequado possível, eu acho que é a maior ferramenta de transformação de qualquer sociedade, que é a educação. Né? Então a gente volta para a questão de educação médica. Né? E é muito difícil falar erro médico. O que a gente acredita muito é a questão da educação propriamente. Então o treinamento longitudinal, porque também não adianta dar um workshop, virar as costas e ir embora e achar que acontece. Né? A educação, ainda mais quando você fala de toda uma cadeia de profissionais, ela precisa ser feita de forma contínua, ou senão, né, literalmente, vai cair em algum momento que esse treinamento, a equipe vai estar com uma expertise menor, e aí as coisas, né, o tratamento talvez aconteça da forma subótima. Educação médica e de toda a equipe, na verdade, assistencial, é muito importante, para literalmente a gente também prevenir tudo isso. Até colocaram aqui, né, teve também um comentário, falando aqui do doutor trazer esse projeto para o ABC, né? Trazer para o ABC. Vamos colocar esse assunto até quando a nossa querida Rosane estiver aqui na mesa, né? Porque ela é de Santo André, trabalha aqui há muitos anos, né? Aliás, já nos conhecemos há um bom tempo. Então a minha pergunta, na verdade, é de uma maneira pensando nesse Brasil como um todo. Hoje, tem uma porcentagem, o doutor tem um levantamento
dos nossos hospitais, do SUS, né? Nesse preparo, independente do curso, né? Como é que está o preparo dos nossos médicos para esse tipo de atendimento ao recém-nascido? Não, perfeito. Primeiro falando um pouquinho, né, do nosso, em relação à PBSF, Protegendo o Cérebro Salvando Futuros. A gente tem uma missão como companhia extremamente ambiciosa, que é literalmente reduzir a zero o número de crianças com deficiências evitáveis, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então a missão é a mais ambiciosa possível. Dito isso, sim, né, um grande sonho da nossa vida é que esse modelo de atendimento, essas metodologias específicas pudessem ser tratadas a 100% das crianças, né, que precisam desse tratamento no país. A gente publicou uma survey, que foi uma entrevista com mais de 1.000 profissionais de saúde, né, ao redor, literalmente, de praticamente todos os estados do país, onde a gente enxergava ali que nem 10% dos centros, né, conseguiam fazer a parte do tratamento de forma adequada, né, seja com equipamento, treinamento ou monitoramento adequado, né, dados muito, muito alarmantes. Né, de lá para cá, realmente, né, eu acho que, enfim, uma série de esforços nos múltiplos congressos, treinamentos de uma forma em geral, com certeza levantam muito esse tópico. Mas esse é um super desafio, não só do Brasil, do mundo inteiro. E o que a gente acredita, né, que, de novo, focando nessa questão aqui do tratamento específico dos bebês que têm o diagnóstico, que os modelos de saúde digital, onde eu consigo conectar centros distantes, muitas vezes com diferentes quantidades de recurso, né, levando uma assistência super especializada naquele ponto específico, né, para mim é o grande caminho, não só da neonatologia, não só da prevenção de sequelas, mas para assistência médica de uma forma em geral. Muito bem. Olha, deixar um abraço aqui para o Gabriel Lobato. Ele colocou palestra incrível. Deve ter acompanhado alguma palestra. O doutor também tem dado palestra sobre o assunto? A gente acabou de fazer um congresso muito legal, internacional, chamado NeoBrain Brasil, né, 2024, onde, na verdade, a gente reuniu 1.200 profissionais de literalmente todos os estados do país, 11 professores internacionais, 9 professores nacionais, enfim, num grande evento para falar de estratégias de neuroproteção, de proteção neurológica em recém-nascidos. Né? Esse congresso específico a gente falou, inclusive, muito focado até mesmo nos bebês prematuros, propriamente ditos, que também tem muito risco. Que bacana. Olha só, já o Denilson, um abraço aqui para o Denilson. Eu acho legal colocar algumas perguntas aqui, né? O pessoal vem acompanhando, nós divulgamos. Aliás, curta o canal, né? Curta a nossa página, né? Que é a nossa EcoTV. O Denilson, ele perguntou aqui, o que falta para viabilizar este protocolo no Brasil? Eu acho que a gente vem tendo muitas vitórias, na verdade, muitas vitórias ao longo de todos esses anos, né? De novo falando do Protegendo o Cérebro Salvando Futuros. Mas quando a gente fala dos tratamentos específicos, por exemplo, a hipotermia terapêutica, né? Mesmo a questão de monitoramento, enfim, né? Existem documentos da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, das sociedades, guidelines internacionais, que literalmente, né, demonstram a importância técnica de ofertar esse tipo de metodologias. Então a gente tem toda a justificativa técnica, né, das metodologias de uma forma em geral. E quando a gente fala em o que é muito importante, e no nosso país, em todos os outros, na verdade, é que a gente tenha cada vez mais dados e mais comprovações de toda essa experiência prévia que a gente já tem, né, não somente de toda a eficácia desse tratamento, mas retorno na questão da custo-efetividade. Porque eles falam, a saúde não tem preço, definitivamente tem custo. Mas a beleza desse projeto, né, desse tipo de assistência, desse motivo de reduzir o risco que as crianças têm sequelas, é que também tem uma custo-efetividade muito importante. Então, e até mesmo, voltando lá no professor da Inglaterra, ele falou, quando vocês forem no Brasil, e às vezes a gente ouve isso, o Brasil não é a Inglaterra, temos recursos muito diferentes. E aí ele falou exatamente isso. Quando alguém falar isso para você, você deveria falar justamente por isso que você deveria fazer. Por quê? Porque está economizando o recurso. Né? Então, para a gente ter uma expansão, na verdade, eu acho que passa muito por conscientização de que a própria população entenda. Eu acho que muitas pessoas realmente não sabem, por exemplo, o que é a asfixia perinatal. Né? Então, que a população entenda que existem estratégias de prevenção e tratamento muito importantes. Né? E também, né, cada vez mais, com dados próprios nacionais, mostrar a brutal custo-efetividade de prevenir sequela numa criança. A pessoa não sabe o que é asfixia, mas aí, né, lá na frente, a questão da cegueira, né, vários
várias deficiências que foram provocadas. E sabe o que me dói mais, Fábio, né, quando a gente fala do assunto das crianças que evoluem com deficiência? É que, de fato, muitas vezes não é evitável, né? Crianças que nascem com síndromes genéticas graves ou outras alterações, malformações, por vezes não são evitáveis. Mas a verdade é que um grande número, uma grande percentual ainda é evitável. Eu tenho várias janelas ali de oportunidade, mas que elas passam rápido. Ou eu atuo ali no primeiro minuto, ou nas primeiras 6 horas, ou ali naqueles primeiros dias, ou realmente eu não consigo atuar mais nessa prevenção, e aí tem todo o trabalho que é fundamental também de acompanhamento. Mas, de novo, eu tenho janelas de oportunidades que literalmente podem mudar a história de vida daquela criança e daquela família. Muito bem, olha, antes do intervalo, né? Daqui a pouco eu chamo o intervalo, né? Teremos a participação aqui também da Rosana. A última pergunta aqui antes do intervalo, hein? Um intervalo bem rápido. Agradecer o César, valeu César, muito obrigado pela participação. E ele perguntou aqui, o doutor vê vontade política em usar este sistema, este seu sistema, né? Até colocou aqui, este seu sistema para prevenir, né, a doença na vida dos bebês? Temos vontade política, doutor? Qual a sua minha leitura? resposta, né, a minha resposta é que o nosso país, e de forma em geral, né, eu vejo todas as vezes que a gente tem a oportunidade de apresentar esse projeto, né, para os nossos líderes, de uma forma em geral, eu vou ser muito honesto que a receptividade sempre é muito positiva. Né? Eu vou citar um exemplo aqui da região de Santo André, mas que há muitos anos, acho que desde 2017, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de apresentar para a senadora Mara Gabrilli todo esse projeto. De lá para cá nasceu uma campanha nacional chamada Setembro Verde Esperança, que é a campanha nacional de conscientização sobre a asfixia perinatal, né, onde, por exemplo, a senadora, com apoio legislativo muito importante, né, ajudou a gente, né, a literalmente configurar, né, projetos de lei para o Dia Nacional da Asfixia, né, e esse é um projeto, por exemplo, do senador Flávio Arnes também, mas, além disso, né, apoio legislativo levantando a bandeira muito importante, a senadora realmente tem essa bandeira muito importante, né, do direito das pessoas com deficiência e também da prevenção, né, quando é evitável. Então, né, realmente a gente é muito grato a todo esse apoio, mas de forma em geral, né, eu realmente, eu sei que muitas vezes as pessoas são céticas quando falam questões políticas, questões SUS, levar um tratamento avançado para o SUS, eu acredito justamente o contrário. Né? Eu acredito que o nosso SUS definitivamente precisa, né, e merece literalmente a melhor assistência possível. Né? E com todo o racional de custo-efetividade, né, a nossa experiência, quando a gente teve a oportunidade de apresentar para diversos líderes, né, via de regra é positiva. Então, sim, eu vejo muita esperança para que muitas crianças tenham cada vez esse tratamento mais adequado. Que legal, que bacana, hein? Vamos, né? Vamos chegar lá, né? Vamos agora então, olha, o programa hoje é muito bacana, o pessoal participando, um assunto de extrema importância. Vamos a um rápido intervalo, 2 minutos e 5 segundos, não sai daí, já voltamos. O Grupo Lara, desde 1965, presente em vários lugares, caminha com inovação e tecnologia, atuando em segmentos estratégicos e apresentando soluções para os maiores desafios da humanidade. Com a destinação correta dos resíduos, contribuindo com o meio ambiente. A Lara tem sede em São Paulo.
com operação e gerenciamento de resíduos, bem como nas filiais em Minas Gerais, que também impulsionam o mesmo controle de segurança ambiental. No Espírito Santo, com a CTR-VV e a CTR-CI, aliada aos mais modernos recursos na operação de aterro. No Rio de Janeiro, com a TTL e a Tecnosol, responsabilidade e entrega na prestação de serviços. E expandindo fronteiras, com o que há de mais moderno, operando na Índia com Antony Lara. O Grupo Lara está presente também no tratamento de água e esgoto. A ANE garante qualidade de água e de vida para 137 mil pessoas na Paraíba. O grupo também contribui para melhorar a saúde pública com a Biovec, que tem sede em São Paulo, focada na vigilância e controle de mosquitos transmissores da dengue, chikungunya, febre amarela, zika e malária. E melhorando a segurança pública com iluminação. A Ilumitec, presente em vários municípios, cumpre a missão de iluminar os caminhos da população através da mais avançada tecnologia, que gera economia de energia e o bem-estar da sociedade. Em cada uma dessas empresas, histórias e realizações de funcionários que compartilham dos mesmos valores: ética, profissionalismo, sustentabilidade, responsabilidade e respeito. É o Grupo Lara, cuidando do seu futuro no presente. E agora conosco, para participar aqui do segundo tempo da nossa conversa, a fisioterapeuta Rosana Evangelista. Mais uma vez aqui no programa. Que legal, Rosana? Já fazia tempo, né? Fazia, né? Tudo bem? A gente vinha por causa do Karatê, né? E o projeto do Karatê, como é que está? Na verdade, Fábio, o que acontece? O projeto ele existe ainda, já fazem 13 anos. Só que o que acontece? Como eu comecei o mestrado, então assim, levar o mestrado e o projeto estava ficando um pouco difícil. E levar meia boca ruim, né? Eu gosto de estar presente nas aulas, tudo. Então eu pedi um tempo desses 2 anos para eu poder fechar o mestrado, depois ter o doutorado, né? Mas tudo bem, a gente vai vendo aos pouquinhos. Mas eu dei uma pausa, né? Porque veio a pandemia também, depois assim o pessoal se afastou um pouquinho. Então aproveitei que eles estavam um pouquinho afastados, a gente deu uma... O projeto é belíssimo. Qual o nome do projeto mesmo, Rosana? Confesso que eu sempre me atrapalho. Associação Superando Seus Limites. Superando Seus Limites, que é o Karatê adaptado para crianças. Com deficiência. Não só crianças, no geral, né? Para pessoas com deficiência. Para pessoas, tá. Sabe que eu gosto muito de uma frase que fala que o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Né? Eu acho que é um exemplo belíssimo. É isso mesmo, é isso aí. Agora deixa eu perguntar, como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa sintonia? Na verdade, o que acontece? Quando eu fui fazer a faculdade de Direito, no TCC, pela minha inconformidade, né? Faz 32 anos que eu sou fisioterapeuta da Casa da Esperança. Desde 2007 eu sou coordenadora do setor da físio. Então o que acontece? Existe uma inconformidade onde a gente recebe aquela criança, né, com várias sequelas leves até sequelas graves, e sempre me passou aquilo na cabeça. O que acontece naquele momento que por algum motivo a criança deu alguma coisa errada e a criança tem essa sequela, não só impactando a criança ou a família naquele momento, por resto da vida vai impactar. Quando veio a história de fazer um TCC, eu quis fazer alguma coisa sobre responsabilidade civil do médico e do hospital em relação a isso. Só que me colocaram o seguinte, né? Apesar de eu estar num curso de direito, se eu não explicar o que é asfixia perinatal, a banca iria entender que o médico, na hora do parto, ia lá enforcar a criança, tal. Ele falou assim, então o teu TCC vai ter que entrar um pouquinho na área da medicina. Asfixia. Então foi quando eu expliquei e tal, e assim, o meu orientador na época, ele abraçou a ideia, e aí
ele me convidou para fazer uma palestra na Anhanguera. Aí, quando eu fui fazer a palestra, eu estudei muito sobre asfixia, então eu peguei muito material do Dr. Gabriel. E aí você vai se apaixonando pelo projeto, né? Que eu falo, cara, existe alguém que faz alguma coisa por isso, né? E aí na palestra eu citei algumas coisas. E dentro da palestra, o seu Rodney estava lá, que é da PBSF, ele levantou a mão e falou que ele era... Eu falei, então se eu falar alguma besteira, você me corrige, pelo amor de Deus, porque eu estou citando o trabalho de vocês. Legal. E nessa foi. Você vê que o mundo é muito pequeno, ele gira muito... De repente... E o nosso trabalho, eu vejo que está totalmente conectado, né? Porque eu sempre falo que é um contínuo, desde o dia antes do bebê nascer, ali da sala de parto, da UTI e o pós-alta. E todo esse acompanhamento é absolutamente fundamental. Né? E o trabalho que vocês fazem, Rosana, é simplesmente incrível e necessário, mesmo porque a gente, né, quando aquela criança, eu olhando especificamente para os bebezinhos, quando eles são estimulados de forma adequada, né, a capacidade de neuroplasticidade ali dos primeiros meses, anos de vida é um negócio incrível. Então, mesmo que a criança tenha uma lesão, né, se você estimula ela com o acompanhamento adequado, com o estímulo da fisioterapia adequado, você permite que ela desenvolva seu potencial pleno. Né? Lembra, são as janelas de oportunidade, e aqui é mais uma delas. Né? Onde mesmo quando eu tenho uma lesão, esse trabalho é absolutamente fundamental para que eu permita, mesmo que eu, né, tenha um cérebro com alguma lesão, que aquela criança desenvolva o seu potencial pleno. E isso, mais uma vez, não tem preço. E é uma coisa que a gente vem conversando muito, né? Desse acompanhamento da criança. Por isso que aí cai na coisa de por que a gente está trazendo muito, assim, trabalhando muito para que isso venha para o ABC. Porque a nossa intenção é que o trabalho não tem como não abraçar o projeto, venha para o ABC, essa criança, né, assistida por eles depois da alta, venha para a Casa da Esperança e a gente tem acompanhamento dessa criança pós-alta hospitalar. Já tem todo um roteiro aí, né? Já tem todo um roteiro, né, de iniciativas, né, na busca aí para também trazer esse projeto aqui para o ABC. Agora, doutor Gabriel, hoje, como é que está o projeto? Quantas pessoas atuam? Porque ela até falou o nome de uma pessoa que era do projeto. Né? Teve uma pessoa que colocou aqui o seu projeto. Fala agora um pouco do projeto. Como é que ele está hoje? Quantos hospitais tem esse projeto? Municípios? O que o doutor tiver de números, por favor, pode compartilhar. Então, o nosso projeto Protegendo Cérebros, Salvando Futuros, a PBSF, ela nasceu entre 2015 e 2016, onde quando a gente começou era um projeto inicialmente de uma pessoa, né? Então, que a gente começou como um sonho, desenhando. Hoje somos mais de 70 integrantes do projeto, né? Onde literalmente 24 horas por dia existe equipes médicas atendendo, né, e disponibilizando toda essa questão de monitoramento, consultoria, educação, né, a 49 hospitais, né, 49 hospitais do nosso país. Hoje ainda a predominância, e é natural porque o maior número de TIs estão na região sudeste, mas a gente atende, por exemplo, né, maternidades como, por exemplo, no norte do país, como a Santa Casa do Pará, que tem uma população também de super risco, que atende, que drena, né, a Santa Casa lá drena uma região muito grande com assistência. E a beleza desse modelo, mais uma vez, é que, de novo, eu consigo pegar uma frente específica, que é proteção cerebral de recém-nascidos de risco, né, e consigo levar profissionais totalmente especializados nisso para qualquer região. Barreira física não existe, né? Então, realmente tem sido uma jornada muito interessante, e é muito legal entender que de um projeto que nasceu ali literalmente do zero, hoje a gente tem a maior experiência de escrita e monitoramento, não do Brasil, do mundo inteiro. Né? Hoje são mais de 10 mil crianças, né, que foram atendidas por todo esse trabalho, né, onde a gente, se a gente somar em horas de monitoramento, são praticamente 700 mil horas de monitoramento ao longo dos anos. O que, mais uma vez, na nossa concepção, né, ele reflete, né, tanto a facilidade e a possibilidade de levar esse modelo para muitas crianças, né, dentro e fora do país, né, onde a gente já tem projetos ali, apoios a projetos de pesquisas internacionais, onde o nosso grupo, né, conseguiu, através de toda essa questão de saúde digital, apoiar projetos
com o Colégio Imperial de Londres e bebês com monitoramento de bebês até na Índia. Então, barreira física não existe, né? Mais uma vez, é a tecnologia que, sim, na nossa concepção, pode ser abraçados tanto no setor público quanto privado, né, levando à melhoria da assistência. O doutor, 49 hospitais hoje, não é isso? Tem aí esse projeto. Perfeito. Grande maioria hospitais públicos, privados? Olha que interessante, né? Aproximadamente 50% dos hospitais atendem, né, SUS, dos que a gente faz, e aproximadamente 50% são privados. Né? E na nossa concepção, pela nossa missão, que é literalmente levar a todos, é exatamente, né, isso que a gente quer, né? Tanto para o setor público quanto o setor privado, e faz todo o sentido do mundo. Olha, vou deixar aqui também mandar um abraço ao Horácio, acredito que é um médico. Né? Normalmente a gente sempre associamos nomes orientais, né? Combina, né? Engraçado, né? O nome oriental, né? Japonês, oriental, sempre combina com o nome de quem trabalha com a medicina. Horácio Misawa, ele colocou aqui, olha, Horácio Misawa representando o Rotary Paraíso. Deixa o registro de nossa grande admiração e apoio ao trabalho fantástico do Dr. Gabriel Variani. Grande resultado de impacto na diminuição das sequelas neurológicas decorrentes da asfixia perinatal e construção de expressivo banco de dados, né? E também fala da fisioterapeuta Rosana, né, outra profissional muito atuante na instituição rotariana chamada Casa da Esperança. A Casa da Esperança é do Rotary? Ela é mantida pelo Rotary. Me fugiu isso, mas agora eu tô... Pô, estamos em 7 cidades aqui falando diariamente, né? Às vezes, bem lembrado. Teve uma ação esses dias aqui da Secretaria de Saúde, lá não teve? Na Casa da Esperança? A gente teve a inauguração da 3ª unidade. Exatamente. 3ª unidade. Foi recente, né? Isso, ali ela é para atendimento do SUS, especificamente. Queria aproveitar e enviar um abraço para o senhor Horácio e todos os companheiros do Rotary que fazem um trabalho absolutamente fantástico em tantas frentes, né? Então, realmente, estou muito feliz com o comentário. Olha aqui, agradecer a ESSA, que está nos acompanhando, a ESSA Gali. Né? O doutor fez uma diagonal no começo do programa, mas é importante, né? É um assunto, aliás, esse assunto é fundamental, né? Estamos falando de saúde, né? Da vida das crianças, da vida de pessoas, né? Ela perguntou aqui, ó, qual a porcentagem de crianças que podem ser salvas com esse projeto se comparada a um hospital? Ela fez uma pergunta boa, hein? Porque ela está falando assim, qual a porcentagem de crianças que podem ser salvas a esse projeto se comparando a um hospital sem o projeto? O doutor no começo falou o número de crianças que podem ser salvas no geral. Agora, nessa fotografia aqui da ESSA, tem uma ideia, doutor, de um hospital com o projeto e do hospital sem uma ação, né, focada? A gente apresentou no Congresso Brasileiro de Perinatologia a experiência de um centro, por exemplo, um ano antes, né, a gente vai mudar agora de praça, a gente vai para Goiânia. Um centro um ano antes e um ano depois de implementar esse modelo de saúde digital. Que lembra, é muito mais do que também só uma metodologia, é muita educação, treinamento, monitoramento e metodologias, é o conjunto completo de assistência. E foi muito interessante, né? Esse hospital, por exemplo, ele viu que os bebês um ano antes e um ano depois, que tiveram, por exemplo, asfixia perinatal, o tempo de internação, né, médio antes, né, de ter o projeto era 49 dias e após foram 13 dias. Por que isso acontece? Porque bebês com asfixia perinatal ficam mais tempo internados. Bebês com asfixia geralmente são bebês não prematuros, são bebês grandes, que quando eles não têm lesão neurológica, eles têm alta aí em 1 a 2 semanas. Quando eles têm uma lesão neurológica muito importante, muitas vezes eles não mamam, eles não sugam. Como eles não sugam, eles não têm alta. Né? E como eles não têm alta, muitas vezes ficam semanas treinando com a fonoaudiologia, por exemplo, né? Fazendo treinamento fisioterápico, para ver se ele consegue ter alta, e muitas vezes só consegue ter alta com uma gastrostomia, às vezes gastrostomia e traqueostomia. Isso a gente está olhando nesse recorte desse hospital, asfixia. Mas nos prematuros, eles tiveram uma redução de 50%, nos menores de 1.500 gramas, 50% de mortalidade e uma redução de aí, aproximadamente 50% de hemorragia intracraniana, que é a principal forma de lesão cerebral em prematuros.
né? Então foi muito interessante que nesse hospital, por exemplo, específico, né, a gente teve uma redução brutal da mortalidade, da morbidade, né, e também de custo quando você reduz o tempo de internação, que é um custo também elevado para o hospital. Então sim, a gente fica muito entusiasmado com esse tipo de dado, né? Mas a verdade é que tudo isso vem do treinamento, da educação e de toda a associação dessas metodologias também apoiando. Olha só, agradeço aqui a participação, né, do Dr. Gabriel, né, da fisioterapeuta Rosana, né, já conhecida aqui do canal, fazia um tempo, né, mas conhecida. Agradeço a participação de todos, o pessoal acompanhou. O vídeo fica gravado, depois até, né, dá uma olhada lá, tem perguntas aqui. Acho que é bacana, né, o pessoal realmente não deu para colocar todas as perguntas. E de saideira, fique à vontade, falem o que vocês quiserem. Vou dar 30 segundos aí, testar o poder de síntese aqui dos nossos convidados. Agradeço mais uma vez a participação. Rosana, olha lá, aquela câmera 10 toda sua, aqui na frente. Fique à vontade. Bom, eu queria primeiro sempre agradecer o Fábio, né, que sempre é uma oportunidade. Quando eu pensei em trazer isso para Santo André, né, porque a gente não tem como não abraçar esse projeto, eu falei, a gente precisa pôr isso para divulgar, para as pessoas conhecerem, né, o trabalho do Dr. Gabriel. Aí eu pensei no Fábio, porque a gente já tem esse carinho muito grande faz um tempo. Então, mais uma vez, essa oportunidade eu estou agradecendo, a gente está aqui. E o poder de síntese é bem pequeno, é grande. Então, passar pro doutor. Doutor Gabriel, muito obrigado, viu? Fábio, eu queria agradecer muito a oportunidade de compartilhar um pouco desse tema, né? Muito mais do que o nosso trabalho, é do tema como um todo. E eu queria deixar duas mensagens super rápidas que eu acho que representam tudo aquilo que a gente acredita. Primeiro, né, as pessoas falam que quem trabalha com saúde é muito bonito que trabalha com a vida. Quando a gente trabalha com a neonatologia, eu falo que, na verdade, a gente não trabalha só com a vida. A gente trabalha com a vida mais importante de outras duas vidas. Então, por isso, trazer os pais para o centro dessa conversa, para o centro do treinamento, do tratamento quando a criança precisa, é algo absolutamente fundamental e um grande norte da nossa especialidade hoje, da neonatologia como um todo. E a frase que eu queria encerrar é uma frase não minha, do Anthony Lake, ex-diretor executivo da Unicef, que ele fala que tudo isso aqui é um desafio. Não é um desafio do Brasil, né? Prevenir sequelas neurológicas em bebês não é um desafio do Brasil, é um desafio do mundo. E a frase que ele traz é perfeita. Ele fala basicamente assim: em algum lugar, alguém está dizendo ao menino que ele não pode brincar porque não consegue andar. Ou uma menina que ela não consegue ler porque não pode aprender porque não consegue ler. Pois é. Esse menino merece uma oportunidade para brincar. E todos nós, isso é a verdade do mundo, todos nós ganhamos quando essa menina e todas as crianças conseguem ler, aprender e contribuir. Pois é, o caminho a percorrer será desafiador. Não é fácil prevenir sequelas neurológicas em crianças. Sabe de uma coisa? Crianças não aceitam limites desnecessários. Nós também não deveríamos aceitar. Fantástico, doutor. Olha, doutor, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Sucesso no projeto. Parabéns pela trajetória, né? Muito legal. Agradeço a todos aqui pela participação. Dr. Gabriel conosco aqui, Gabriel Variani, a fisioterapeuta Rosana Evangelista. E quando a gente estiver em Santo André, a gente vai voltar. Com certeza. Não, já está marcado. Combinado. Né? Já está combinado. ABC, aquele abraço. Voltamos amanhã. Valeu!